E, então é isso, gente. Nossa ideia aqui, né, no grupo de tecnologia, a gente está apresentando discutindo artigos que tem lá nos mundos, né, que estão falando sobre tecnologia. Então esse meu artigo, por uma visão comunitária, corpo educado dos debates, em uma era conectada, escrevi em 2023, né, eu estava, qual que é a minha motivação, né, para escrever esse, esse texto? 2023, então, né, que foi publicado, eu estava pesquisando, já estava pesquisando há algum tempo, né, sobre fake news, mais especificamente, né? E eu participei de um grupo de leitura, de livros sobre específico, depois eu vou mencionar ele aqui, e alguns livros, né, que me ajudaram a pensar bastante, né, sobre esse tema, sobre fake news e tecnologia. Aí eu apresentei um congresso, né, sobre Jaquelu, né, um congresso que a gente tem todos os anos, muita parte dele é online, inclusive, e que eu apresentei sobre Jaquelu e fake news, e depois virou também capítulo de livro, né, tem pelo menos, além desse, né, tem pelo menos acho que uns dois artigos acadêmicos aí falando sobre fake news, né, tem um aí recente que eu publiquei, que é sobre a questão do brasileiro, né, o homem cordial, as fake news também. Então, é um tema que me interessa, assim, esse ponto de vista da filosofia da tecnologia. Então, tem muitas perspectivas, né? Então, a gente discutiu um livro do Patrick Charudeau, que é um autor da área da linguística, da comunicação, do discurso e tal, né? Então, vários autores me ajudaram, inclusive também Ana Arendt, que eu vou mencionar aqui, né? Que eu acho que é isso que ela que me motivou a pensar, inclusive, dessa visão comunitária e purificada. Eu também estudei ah, por um semestre, né? Fiz uma disciplina, voltei a ser aluno, aí foi uma disciplina do doutorado na Universidade Estadual, aqui do lado, na universidade que eu dou aula, a minha universidade é UTFR, aqui em Toledo, e tem a Universidade Estadual aqui, que é a Unioeste, e aí eu participei, ali tem curso de filosofia, e aí apresentei sobre hoje eu participei dessa disciplina que era só para estudar o livro da Ana Arendt, aquele A Condição Humana. E aí, por um semestre, a gente ficou estudando esse livro. Então, é muito legal, né? Você lê um livro assim, que é muito diferente de você pegar, sentar e ler um livro, né? De cabo a rabo, você lê ali e tal, né? Mas você tem que discutir, então é muito mais profundo. Acho que foi assim, muito proveitoso. A gente pegou muitas ideias, né? Até um texto pronto aí também que eu quero publicar sobre a análise visão de tecnologia dela, né, que eu escrevi. Então, começo mencionando, né, esse autor, Philippe Breton, que é um cara da comunicação, deixa eu ver aqui para entrar, e esse cara da comunicação, ele tem muitos livros, e me chamou a atenção que eu estava lendo um livro sobre corpo, um dicionário sobre corpo, na época eu estava pesquisando sobre, né, transhumanismo e tal, estou ainda, né, mas caí nesse artigo aí que ele falava sobre a importância do corpo na comunicação. Era um verbete do dicionário, né? E eu fiquei interessado, e, né, que legal, né, ele estava falando sobre isso, então peguei e fui pesquisar um pouco mais sobre ele, e aí ele, é, é, ele é antropólogo, psicanalista, e trabalha bastante com a questão da comunicação. Muito interessante que ele fala que o corpo é essencial para a compreensão humana do mundo e para a comunicação, né? É por meio das expressões corporais que boa parte da comunicação é feita. Uma coisa que a gente releva muitas vezes, né? Então a gente não percebe por que a gente tem tantos ruídos de comunicação, né? Porque nas redes, no mundo online de conversar. Por quê? Porque a gente falta isso, falta o corpo, né? Falta aquelas dicas que a gente dá com o corpo. Então, ele, como antropólogo, como psicanalista, como alguém que trabalha com comunicação, ele tem vários livros publicados, aqui em português, inclusive, sobre essa questão da comunicação. Então, nesse livro aí, Utopia da Comunicação, uma editora
você acha em sebo, né, uma edição mais antiga já, acho que é editora portuguesa, é, onde ele vai falar sobre essas questões, os problemas que a gente tem com a comunicação, né, que a gente fala na comunicação. Isso é um livro que é anterior, assim, né, à questão das redes sociais, né, ele estava pesquisando já década de 80, 90, né, é, e, e essa indicação sobre a história do corpo, né, tem, né, sobre a questão que o corpo essa questão do corpo, né, me chama muita atenção por causa não só por causa do transhumanismo, mas esse impacto com relação na era da computação, né? Desde o começo, assim, é, ter essa visão gnóstica, né, do corpo, desde o começo do transhumanismo, mas também da cibernética, né? E esse é o meu interesse agora, né? A parte da cibernética como um movimento transhumanista, né, que nega o corpo e como isso é extremamente importante na comunicação, e quando você retira isso, você fica com uma comunicação truncada. Não que não exista comunicação nos meios virtuais, mas eles são mais dificultados. E quando a gente tem essa noção, né, a gente percebe aí as limitações, né, e aí a gente consegue se comunicar um pouco melhor. Então, um autor que é bastante caro para mim, né, e sempre está presente, é o Michael Polanyi, e esse livro, ele a gente não tem esse livro em português, infelizmente, só em português de Portugal, né, Conhecimento Pessoal. Essa é a obra principal aí do Polanyi, Personal Knowledge, e ele fala, né, como que o corpo é essencial, né, é essa mesma afirmação, né, então vários autores vão falar isso, né, é por ali que é pelo corpo que a gente recebe, né, a apreensão do mundo, né. Ah, tem outros autores aí, antropólogos, até tinha esquecido de colocar aqui, que é o Merleau-Ponty, também, né, da fenomenologia, né, não trabalha com tecnologia, que também menciona, vai nessa mesma direção. Então, e o Polanyi, explicando como funciona a ciência, ele vai falar coisas que depois a gente percebe que é meio óbvio, mas para muitas pessoas não é, até acham, nossa, mas isso é importante na transmissão do conhecimento? Sim, o corpo, né? Extremamente importante. Ele vai falar, inclusive, né, da criticar a cibernética na época dele, porque ele era do mesmo departamento, inclusive do mesmo departamento não, mas da mesma universidade do Alan Turing, então eles discutiam, né? E o Polanyi falava sobre as limitações, né, da cibernética e da inteligência artificial, né? Então ele vai falar a importância do corpo para o conhecimento, né? Para aprendizado, tudo isso ele vai mostrar e que é importante na transmissão do conhecimento científico, e outros que vão seguir ele também vão falar a mesma coisa, né? Outros como o Dreyfus, Hubert Dreyfus, que é um cara bem importante para criticar a inteligência artificial também, na década de 70, 80, né? Ele escreve aquele livro o que os computadores não conseguem fazer, né? E aí depois ele escreve de novo, né? Ou aperfeiçoa os argumentos no que os computadores ainda não conseguem fazer na década de 90, né? Tudo isso desse ponto de vista assim do conhecimento tácito do Polanyi, né? O conhecimento tácito é aquela coisa que você adquire, né, um conhecimento às vezes através que você não consegue explicar, né? Através da experiência mesmo. Então assim, andar de bicicleta, por exemplo, você não consegue explicar, né? Um exemplo mais clássico que ele cita, você não consegue explicar, mas você consegue, né? Você aprende ali e tal, e depois você não esquece como que é andar de bicicleta, né? E a mesma coisa tem na comunicação, quando você está olhando, você percebe algumas coisas que você aprende, né? Olhando a forma como, desde bebê, né? Você já vai aprendendo como que são comunicações não verbais. Tanto que as pessoas às vezes têm dificuldades, os autistas, né, de entender justamente essas dicas de comunicação, né? Ó, a pessoa não está gostando do que você está falando, né? Faz uns rostos, faz uma entonação às vezes só com a expressão facial, né? Então, como é numa comunicação? Não sei a gente perdeu bastante, a gente teve bastante dificuldade disso. Algumas pessoas perceberam a importância do corpo na comunicação durante a pandemia, né, que a gente ficava online e aí é, a gente não percebia muito, né,
as expressões corporais. Então era, né, até no aprendizado isso se complicava. Quem fala bastante isso no aprendizado é esse cara aqui, né, o David A. Smith. Ele tem esse livro aí, né, e ele fala sobre a educação, né, pedagogia cristã e tal. E, e quando ele está falando, ele tem uma parte, né, que ele fala sobre a memória corporal, né, de que é bastante importante no processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, tem vários estudos, né, de neurociência e tal que vão falando sobre essa, ah, essa importância do corpo. Né? Então, da visão de você estar olhando, né, um professor. Você está vendo o professor ali, de carne e osso, né, presente, a forma como ele se expressa, tal, aquilo você aprende mais, né, do que, por exemplo, uma aula simplesmente virtual. Né? A gente está fazendo aqui, claro, tem essas limitações, mas remedia um pouco, né? Não é que a gente tem que, não pode ter, né, palestras, ver vídeos e tal, né? Mas a gente ganha muito mais quando a gente está presencialmente, né, tá? Às vezes a gente releva, né, aquela importância dos eventos acadêmicos, né, de participar, né, num congresso acadêmico, porque a gente não pensa isso, eu posso assistir todas as palestras online, mas não é a mesma coisa. Acho que o Arthur levantou a mão, pode Foi, falar. foi. Bom dia, pessoal. Eu não sei se eu posso perguntar agora ou eu guardo para o final. Vocês que Pode digam. ser, pode ser. Pode ser? É que eu fiquei pensando Uhum. agora, tipo, acho que não está dentro do contexto da cibernética ou tá, e eu não estou conseguindo ver. Mas, por exemplo, como é que a gente pode, tipo, como é que a gente veria o homeschooling dentro desse contexto? Ele perderia essa capacidade do corpo, apesar de ter um corpo presente ali, tipo pai e mãe, por exemplo, mas ele perderia essa comunicação corporal com outras crianças, por exemplo, ou com o próprio professor. Qual que é a tua visão sobre isso aí? Aham. Não, é bem interessante. Eu apresentei isso aqui para o grupo de educação, não isso aqui, né, mas a partir do David Smith e questões de educação e tecnologia, né, e a gente refletiu bastante. E é bem importante mesmo isso, porque, assim, muitas crianças, eu conversei, tenho amigos psicólogos, né, que depois da pandemia, quando começaram a voltar, esses meus amigos falavam que muitas crianças tinham perdido a maneira, ou não aprendido, né, porque eram pandêmicos, né, tinham nascido ali nessa época e tal, e não sabiam como se comunicar direito corporalmente, não sabiam essas dicas, realmente, né, faltava essa experiência. Então, tinham dificuldades, né, de ver quando outra criança não estava gostando, né, do que estava fazendo. Então, essa comunicação era perdida. Então, esse às vezes é um dos problemas do homeschooling. Só que, assim, na verdade, o homeschooling seria o correto, assim, né, seria, ou pelo menos na minha visão, tinha que ser uma comunidade de pessoas que fazem homeschooling, não só os pais, né? Muitas vezes, por exemplo, nos Estados Unidos, nos lugares que tem, eles acabam fazendo dessa forma. No Brasil, a gente acaba fazendo isso só o pai e a mãe, né? Só que é bem complicado, porque perde essa questão da sociabilidade, que é importantíssimo para a criança, né? Inclusive com outras crianças, não só com o seu pai e sua mãe, né? Mas com outras crianças, até com outros adultos mesmo, né? Então, o que acontece? Que eu já vi, né, que funciona bem assim, é que são vários pais, são vários pais, né, que têm vários filhos que fazem esse homeschooling. Então, assim, por exemplo, nem todo mundo vai dominar, né, todos os campos do saber. Né? Então, claro que no começo é mais tranquilo você ensinar, né, uma criança pequena, mas aí subindo já não dá. Então, fazem uma comunidade que são vários pais. Então, agora esse pai ensina arte, né, essa mãe ensina matemática, né, e vai tendo essa relação com esse grupo. Né? Então, porque é extremamente importante isso realmente, né? Porque você perde isso. Né? Então, acho que é essa questão que é sociabilidade, né? É fundamental, né? Nessa questão, né, de aprendizagem. É por isso que acho que às vezes pode ser que dificulte no homeschooling nesse sentido, né? É, deixa eu passar aqui. Então, desde o início para as Big Techs, né, desde lá da década de 40, 50, né, os nossos corpos não são importantes, somente a nossa mente. Tanto que
eu falo isso no artigo, né? Tanto que você pega, né, a cibernética, o início da cibernética, você vai ver que, né, a ideia é realmente, né, só tentar entender como funciona a mente e excluir, né, o corpo, né? Então, essa busca que a gente vai tendo, eu coloquei a imagem aí, né, do jogador número um, mas é a imagem que se quer, tanto que o objetivo era isso, né? Era, por exemplo, a meta, né? Fazer lá o metaverso. Só que flopou, né? Não deu certo. Mas a ideia deles era esse objetivo, né? Ó, você fica lá com óculos, né? Fazer suas reuniões, fazer suas aulas, tudo ali dentro desse universo, né? O corpo não importa nas amizades, né? Para eles. Então, assim, é um grande problema, porque a gente vai vendo essas falhas, né? E a gente vai ficando com uma comunicação assim autista. Não sei se vocês sabem dessas pesquisas, por exemplo, quando as pessoas vão perdendo um exemplo bem básico, assim, quando as pessoas vão perdendo essas dicas corporais, é uma coisa que aconteceu durante a pandemia. As pessoas ficavam muito, né, nas telas e, na verdade, você acaba não olhando muito para outra pessoa, você fica muito focado em você, né? E aí você fica olhando ali as imperfeições do seu rosto, né? E aí muitas pessoas colocavam filtros e tal, né? E aí elas ficaram incomodadas, muitas pessoas ficaram incomodadas, depois que na vida real elas não tinham esse filtro que conserta, né? Então, tinha muitas pessoas que iam fazer operações, isso tem até estudos na internet, você pode ver artigos aí, né? Você digita lá operações do Instagram, operações do filtro, assim, no Google Acadêmico. Você vai ver vários estudos falando como tem pessoas então que iam para fazer operações plásticas, levavam a imagem com o seu filtro que ela fez. Né? Ó, eu quero ficar desse jeito. Então tem falhas aqui que eu não gosto, tira, né? Tem muitas pessoas fazem hoje, né? Aqui tem as marcas aqui, né? Das rugas aqui no meio, aqui, né? Na testa. E as pessoas fazem esse, né? Preenchimento com botox e tal, e elas perdem essa linha de expressão, que é bem importante, né? A gente franzia assim, tanto que eu uso isso em sala de aula, né? Eu olho uns alunos têm uma testa franzida, já, opa, o aluno não tá, ou não está concordando, ou não está entendendo, então eu, né, vou modulando a aula conforme a expressão dos alunos. A gente faz isso, né? Então essa é a importância. Agora, se eu só estou dando aula online, né, não estou vendo os alunos, ou é uma aula gravada, não tem como ver isso. E o aluno não tem como expressar, né, isso, essa interação até corporal, né? Se ele cruza o braço, enfim, um monte de coisas que a gente vai detectando. E aí as pessoas que perdiam essa expressão, né, que eu colocava o botox e tal, perde a expressão, elas começavam a, isso tem estudos, tá? Elas começaram a perder essa percepção de ver nas outras pessoas quando elas faziam isso, quando elas franziam a testa para dizer que não estavam entendendo alguma coisa. Eles perderam essa percepção. Então, como a gente é influenciado, né, pela expressão corporal. Então, a gente acaba até perdendo a capacidade de interpretar a expressão dos outros. Né? Então, é isso que a rede vai fazendo com a gente. Então, quando a gente chega para conviver, então muitas vezes as ansiedades dos nossos adolescentes, que convivência social, são isso, porque eles não convivem socialmente. Eles convivem através do celular. Aí quando chega conviver pessoalmente, né, ou quando a gente vai debater, que é o tema, né, hoje, a gente tem essa dificuldade, né, porque a gente não entende o outro, como o outro está se expressando. Olha que a importância da comunicação humana. Deixa eu só aqui. E esse livro é bem legal porque ele fala sobre de uma perspectiva da neurociência, né, como que a gente aprende, né, e ele fala sobre a expressão corporal. Então ele faz testes bem simples, mostra testes, né, não é ele que fez, ele mostra testes que foram feitos, né, como, por exemplo, né, ali um bebê de já testando, né, bebê de 16 meses, ele já está compreendendo o que você olha, né, que você olha para ele nos olhos, que você está olhando para o lado, ele já está seguindo o contato dos olhos, né, para aprender as coisas. Então, assim, dizem que tem estudos que mostram que já com 14 meses de idade, né, então um pouquinho mais de um ano, os bebês já são capazes de interpretar as intenções das pessoas, né, pelo olhar. Tá?
Então, assim, por exemplo, como tem ali o caso de baixo, né, é, das imagens ali, deixa eu só aumentar aqui para mim, eu estou vendo numa outra tela, fica pequena aqui. É, então, a primeira ali em cima, né, que um adulto olha para uma criança, depois ele volta para um objeto sorrindo. Daí depois ele se volta para outro objeto fazendo uma cara feia, né? E daí uma outra pessoa faz um pedido e a criança dá o objeto que a pessoa se mostrou, né? Que aquela primeira pessoa se mostrou mais feliz. Ela já entendeu, né? Que tá feliz, né? Que aquilo é bom. E aí no de baixo, né, um adulto com as mãos ocupadas faz uma ação estranha com a cabeça, né? Então ela vai lá e apaga a lâmpada ali com a cabeça, né, naquele interruptor grande. Depois o adulto com as mãos livres faz a mesma ação. Então assim, o que acontece? As crianças, quando ela está com a mão livre, elas entendem. Então, não, ela está com a mão livre, ela poderia ter usado a mão. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Mas na outra, quando ela está como ocupada e faz essa ação, as crianças, isso assim, criança, né, de meses, vai lá, né, apertando o botão com as mãos, né? Então a criança já interpretou, né, a expressão corporal, ela já aprende, ela copia. É isso que a gente faz, a gente copia os movimentos, né? Desde pequeno, olhando, observando o mundo, a gente copia movimentos. Então quando você é tirado do comportamento social, você não tem muitas relações sociais e tal, né? Isso é comprometido, porque você não aprende, né? Como que você vai? Claro que é raro uma criança que não vai ter nenhum mesmo, uma criança no homeschooling, né? Ela vai ter ali o relacionamento com seus pais, mas, né, com pessoas diferentes, com mais pessoas com, né, fazendo outras coisas e tal, né? Você vai, então, co- construindo essa riqueza de comportamento, né? Esse leque de comportamento. Esse cara, Thomas Fuchs, infelizmente a gente não tem esse livro em português, mas é um livraço, tá? Que então ele vai falar sobre isso. Ele é também um psicólogo e ele vai falar então sobre essa como que a comunicação humana é incorporada. A gente compreende os outros através de expressões corporais, gestos e comportamentos, né? Então é mais uma coisa que ele vai mostrando sobre isso, né? Olhares, gestos, ações, então que a gente vai se desenvolvendo, né? Olhando a comunicação com o outro. Então, coisas que ele fala, né? Não somente a troca de mensagens, mas também a comunicação simultânea, né? Quando tem a escutativa, que é importante, né? Com sinais de atenção. Você está conversando com alguém, né? E alguém está fazendo, né? Você não quer que uma pessoa só fique ali parada te ouvindo, né? Ou que fique impaciente, né? Mas aquela escuta que você vai fazendo. Ah, sim, aham, claro, nossa, você faz, né? Expressões assim que você está interessado, né? Naquilo. E é muito chato quando você conversa com alguém que, né, não mostra reação, né? Você até perde, às vezes, uma história que você está bem empolgado para contar, você chega para contar, mas a pessoa reage de um jeito que você vai murchando, né? Então, isso eu acho que a gente até perde na convivência, inclusive nas nossas comunidades eclesiásticas, né? Porque às vezes a gente não ouve outra pessoa, né? Não está dando atenção, né, para outra pessoa, uma atenção totalmente focada ali na pessoa, né? A gente vai perdendo, porque a comunicação online, ela vai nos treinando, né? Ela nos habitua a coisas. Então, ela vai nos habituando à pressa, à impaciência, né? A gente acelerar o áudio. Então, a gente quer, quando a gente chega na conversa real, a gente, né? Ah, não, quero acelerar, conta mais rápido a história, né? E deixa eu passar isso aqui, tem muitas coisas, mas chegar aqui no ponto, né? Então, assim, aí por que que chega nessa questão da mesa, né, da comunicação corporificada, né, comunitária dos debates? Hoje em dia, então, a gente tem essa grande dificuldade nos debates online, a gente sabe, né? É muito difícil a gente, então, estar ali, né,
participar, né? E, e ter boa discussão. A gente vê que as discussões são truncadas na internet, né? O pessoal é, tem muitos ruídos na comunicação, às vezes a pessoa não entende, uma ironia, né? Você tem que colocar, às vezes, né, colocar lá, falar, né, estou usando ironia agora. Então, é muito complicado debater online. Eu sou bem cético, inclusive, com debates online. Era uma coisa que eu gostava bastante lá nas épocas do Facebook, né? Eu gostava de participar, entrava nos debates, né? Perdia muito tempo, né? Às vezes conversando com as pessoas online, pessoas que eu nem conhecia, né? Tava lá, mas eu fui vendo que, né, não fluía muito, né? Muitas vezes tinha muitos mal entendidos e tal. Comecei a perceber que não, né? O debate ele tem que ser presencial, né? Que você está olhando no rosto da pessoa, né? Porque ali você pode ver se a pessoa não está gostando. Às vezes você fala alguma coisa que a pessoa não gosta, né? Então, sei lá, né? Ah, tal candidato é muito ruim. Aí você olha a pessoa, ela faz uma reação. Aí você, não, mas né, você vai equilibrando, modulando o seu discurso. Né? Agora, isso você não consegue fazer de maneira online. Você não percebe, né, o que as pessoas estão sentindo. Então você faz uma frase que, sei lá, centenas de pessoas vão ver e as pessoas não entram, não entendem. É só você entrar, às vezes, numa caixa de comentário de às vezes de uma notícia qualquer. Você vai ver, né, como que as pessoas reagem ali. E as pessoas não são nem um pouco caridosas, né, nas redes sociais. As pessoas atacam mesmo. Então, às vezes a gente tem que evitar isso, né, de entrar nessas discussões até. Coisa que você vê, às vezes, até pessoas que se transformam, né, online. Você conhece a pessoa é tão gente fina, né, tão legal presencialmente, mas nas redes, ela é uma pessoa assim, intragável, né? Então, a gente vê isso. Por quê? Porque a pessoa assume uma persona nas redes, né? Normalmente um influencer e tal, né? Só que um pouco mais popular. E lá nas redes ela é aquela pessoa, né? Pessoa polêmica e tal, né? Gosta de tretar. Mas presencialmente não, ela é gente boa. Então, isso a gente vai vendo e vários estudos, vários autores apontam isso, né? A discussão, ela é melhor presencialmente, né? É isso que eu falei, né, da Ana Arendt, foi daí que veio essa minha motivação de pensar esse artigo, né, principalmente o Jacques Ellul também, né, e outros aí, Byung-Chul Han, também fala bastante sobre isso. São todos autores que falam bastante sobre essa questão da importância comunitária dos debates, né, porque a, a, porque eles estão falando de que ah, a gente precisa dessa. E muitos autores, né, por exemplo, Hannah Arendt, o Jacques Ellul, eles não viram, né, o início da internet. Né? Eles são autores que escreveram antes, mas eles já estavam falando que a tecnologia ia dificultar a comunicação humana. Então, a Hannah Arendt, nesse livro, Condição Humana, especificamente, ela fala que os debates públicos tinham que ocorrer em torno de uma mesa. Ela fala nesses termos mesmo. Né? Então, quer dizer, porque isso aconteceria com uma conversa mais respeitosa, né? Você ouve, dialoga. Não necessariamente isso quer dizer que você sentar em volta de uma mesa, você vai, né? Por exemplo, pensa políticos, né? Não necessariamente vai ser todo mundo amiguinho e tal, né? Não necessariamente, mas isso facilitaria, né? Porque normalmente um debate né? Uma pessoa sobe, ela tem um palanque, né? E ela vai lá e apresenta. Então, hoje em dia a internet é um palanque. Né? Você vai lá, ganha quem tem uma voz mais forte, quem grita mais alto. Né? Então você vai lá, né? A pessoa a pessoa cancela, né? Trola e tal. Tem os algoritmos, a maneira que os algoritmos vão dirigindo também as coisas, né? Aparecem certas coisas pra gente e tal, né? Então tudo isso vai dificultando. Né? Então ela fala assim que a Hannah Arendt, né, que o corpo é fundamental nisso. Né? Então, até para uma sociedade de massa que tava um grande problema nas discussões, inclusive na propaganda, né? O Jacques Ellul tem um livro chamado Propaganda, onde ele examina a propaganda, o impacto, né? Pensa na época, né, do Jacques Ellul, ele escreveu ali após guerra, né?
com, com Hitler, né, que está fazendo daquela forma, né, apresentando daquela forma. Então as pessoas não dialogavam, né, não aceitavam simplesmente, né, as ideias. E por último, né, o que eu queria ressaltar aqui, outro livro que fala, né, importante, um livro que a gente estudou aqui ano passado, né, que vai também caminhar para essa mesma direção, né? Vai mostrando os vários significados do transhumanismo, os vários impactos do transhumanismo em várias áreas, né, da internet e tal, do mundo virtual, e caminha para isso também. Olha, a solução, né, para todas as questões é a mesa, né, é a comunhão, né? Então, todos esses autores vão apontar para isso, né, essa necessidade que a gente tem com vários posições diferentes, né, isso que eu acho legal, né, que são autores de áreas diferentes, a filósofa Hannah Arendt, sociólogo Jacques Ellul, o Felipe Breton, né, que é psicanalista, antropólogo e da área de comunicação, neurocientistas, todos eles vão apontar para esse caminho. Olha, as discussões são melhores. Não quer dizer que você não possa ter comunicação online, mas as comunicações são melhores, né, a comunicação, o diálogo é melhor quando ele acontece em volta de uma mesa, né? Ali a gente tem o contato físico, corporificado, né, presencial, comunitário. É assim que deveriam ocorrer os debates e não, né, de maneira online, descorporificada. Então é isso aí, gente, queria alguns pontos aqui, né, desse texto. Então fico aí aberto para perguntas, comentários, dúvidas, discordâncias. Deixa eu ver se não tem ninguém querendo entrar aqui. O Miquel conseguiu entrar, né? Opa, consegui sim. E aí, gente? Eu cheguei no finalzinho, mas eu consegui pegar aquela parte da discussão que fala sobre a importância de sentar à mesa, porque na internet a coisa não funciona muito bem. E essa é uma coisa que, de fato, eu tenho percebido, assim, da experiência que a gente vai acumulando, assim, nas redes sociais e tudo mais. E parece que isso está refletindo também no mundo real. Então, essa polarização, essa forma tão intrincada que, de diálogo que existe na internet, parece que está se manifestando também no dia a dia. Parece que as pessoas estão pensando de forma digital agora, no real, né? Então, já não se consegue mais sentar à mesa para ter uma boa conversa sem que a coisa não flua tão bem quanto deveria, quanto poderia. Pelo menos é algo que eu tenho percebido assim, nas minhas relações nos últimos anos. É. E eu acho que até, assim, criou, né, uma grande... O Bill Churran fala isso, né, que criou, mas, assim, na verdade, isso não é de hoje, né? Porque eu estava lembrando daquele livro Walden, né, do Thoreau, Henri David Thoreau, que ele escreveu lá no século XIX, né, dos Estados Unidos, 1850, assim, e ele fala, né, eu quero é, retornar à conversação, né? Até tem esse livro, né, Reclaiming Conversation, que se inspira no Thoreau, que ele foi para né, para uma cabana ali no meio do mato e colocou, né, colocava três cadeiras, né? Falou uma cadeira para mim, uma cadeira para a sociedade, uma cadeira para meus amigos, né? Quer dizer, então assim, eu tenho esse tempo, né, essa atenção agora que eu me retirei, agora eu tenho mais tempo para pensar e agora meus relacionamentos vão ficar mais profundos, né, do que naquele burburinho da cidade e tal, né? Então, eu acho que é uma lição, né, desses caras, assim, ou, por exemplo, né, do Thoreau, dessa questão de se afastar um pouco, né, do burburinho e você focar realmente nos relacionamentos, né? Porque de uma maneira mais profunda. Porque às vezes a gente criou essa,
essa ideia, né, de que a gente tem muitos contatos, né? A gente não tem amigos, na verdade, na internet, né? É claro, a gente pode ter amigos que a gente se conecta pela internet, se conhece, né, e tal, mas muitos a gente tem são contatos, né? Que a gente tem lá. Então, eu tenho 5 mil amigos no Facebook. Mas assim, quantos daquele você realmente, né, mantém contato, você, se precisar e tal, se você precisar, né, conversar sobre alguma coisa mais profunda, vão ser realmente, eles vão estar ali presentes, né? Muito poucos, tá? Acho que a gente ajuda, né, bastante com a internet, ela não é nesse sentido, né, de manter contato com as pessoas, ajuda bastante, mas a gente tem muito visto a substituição, né, dos contatos presenciais, né, pelos contatos só virtuais, e mesma coisa as discussões, né, hoje a gente tem muitas discussões, então se fala, né, por exemplo, mesmo no mundo evangélico, né, de ah, apologética, ah, né, as pessoas discutindo online, calvinismo versus arminianismo, né, essas coisas, essas discussões, né, coisa que presencialmente seria muito diferente as discussões, né? E aí às vezes você vê como que várias discussões no presencial são é, fúteis, né? A gente vê por que eu estou gastando tempo discutindo essas coisas na internet, né? Por que eu estou, né? E às vezes a discussão sobre qualquer coisa no presencial é, é, aprofunda o relacionamento, mesmo às vezes sobre uma coisa nada a ver, né, mesmo assim, você pensa, é uma coisa fútil mesmo, né, você conversando no presencial, né, aquilo aprofunda, porque você está conversando de maneira respeitosa, claro que às vezes, né, não é de maneira respeitosa, né, como eu disse, quer dizer que em volta da mesa vai ser sempre pacífico, né, não necessariamente, né, mas no presencial você vai aprofundando os elos, né, e mesmo uma discussão sobre qualquer coisa, né, você fica, você vai criando um laço, né, com aquela pessoa. E realmente, né, nesse mundo, você falou, esse mundo polarizado hoje, né, que eu acho que é muito culpa da internet, sabe? A forma como a gente discute. Às vezes a gente leva as formas polarizadas da internet para a vida real, né? Então, esses dias eu estava vendo até um comediante falando, né, sobre o filme, aquela série Adolescência, né? Ele fala lá na nossa infância, quem é que é da década de 80, né, pré-internet e tal, né? Como eu, a gente às vezes tinha umas ideias idiotas, né? E ficava ali com os nossos amigos, né? Aquela ideia idiota, às vezes até preconceituosas e tal, piadinhas, né? é, Bobas e tal, ficava ali naquele grupo, né? Hoje na internet você coloca e lança aquela ideia e espalha, né? Tem o potencial de espalhar para o mundo inteiro, né? Então antes você era, né, um idiota ali, né, só entre os seus amigos, agora você pode ser um idiota a nível global, né? Então esse é um problema. E aí a gente vai pegando as formas que a rede coloca de discussão, a gente traz para a vida real, porque é como eu disse, né? Essa coisa acelerada, dos áudios acelerados, da impaciência, de você não prestar atenção no outro. Porque quando você está numa rede, na verdade, você está muito interessado, muitas pessoas estão interessadas na sua imagem, né? No seu, na sua imagem que a gente forma, na sua persona online. Então a pessoa vai criando, né? Não, eu sou essa pessoa online, né? Eu sou esse cara aqui online. E aí chega, né, presencialmente ele vai trazendo essa forma de debater, né? Então é assim que se debate, né? É assim que se conversa. E a rede ela é muito truncada para a gente debater, né? Expor ideias e tal, a gente vê porque, né? Você pode achar argumentos para todos os lados, né? A gente viu durante, por exemplo, a pandemia mesmo, né? A questão das vacinas, né? Então, você podia achar opiniões para qualquer lado, né? Olha, tal, para lá você procurava na internet, você ia encontrando argumentos para defender qualquer lado, né? E aí não é quem grita mais alto, né? Na internet, quem grita mais alto, quem coloca mais argumento, né? E aí não tem essa coisa caridosa, né, que você tem. Não, eu estou conversando aqui com uma pessoa próxima, né? Então eu vou respeitar a opinião dela. Claro, eu posso discordar da opinião dela, mas olha, você conversa, né, e tal. Então a polarização ela aumentou muito por isso, porque ficou muito também fácil de você encontrar os seus lados na internet. Ficou muito fácil de você formar suas bolhas, né, na internet, porque é,
sem querer, né, você cai numa bolha, né, porque você vai ali olhando, por causa dos algoritmos, né, você vai olhando os temas, né, e você cai numa bolha. Você começa a ver, né, só mensagens daquele jeito. Né? Eu estou, por exemplo, agora uma época meio pessimista, né, com questões ambientais, eu estou lendo bastante, assim, fica aparecendo toda vez que eu entro nas redes sociais, fica aparecendo. Eu curto as páginas também, né? Fica aparecendo essas coisas de questões ambientais, tal, né? Então, você vê com isso, né? Você vai, e de repente vai aparecendo só aquilo, e você vai entrando naquela bolha, né? Que você, né? Todo mundo concorda, essa visão de mundo. E aí, quando você sai, né? Vai para a realidade, você vê que tem pessoas que pensam totalmente diferente, né? E aí você começa a perceber, existem posições diferentes. Eu posso mudar de posição, não tem que comprar, né, um pacote, né? Eu sou esquerda, eu sou conservador, então eu tenho que pensar desse jeito, desse jeito, desse jeito. Tem que comprar todo. Não, tem coisas que não dá, né? Você não concorda. Eu sou conservador, mas isso aqui eu não concordo. Isso aqui eu, né? Então, eu acho que quando a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo isso, né? E vai conversando, sendo mais caridoso, né? Nas conversas. Oi, bom dia. Bom dia. Obrigado pela sua fala, Luiz Adriano. Nossa, que importância, né? É, o privilégio de partilhar a mesa e de conversar sobre isso, o partilhar a mesa, de comer junto, ou então de fazer um jogo de tabuleiro, né? As expressões que a gente faz, a provocação, eu vou ganhar de você e tal, um xingamento, uma risada junto, né? É muito diferente do que se fazer online, né? Eu acho que a gente perde bastante quando está fazendo só online, né? Então, esse desafio de falar o que é inédito, porque quando você pode editar a sua fala é uma coisa, mas quando você está diante de uma pessoa, você faz esse exercício de pensar com rapidez, você está se desenvolvendo, né? A gente perde essa chance de se desenvolver para pensar rápido e para não ter uma resposta que, puxa, acho que eu falei uma burrada. E daí você fala de novo ou explica melhor. Porque a nossa comunicação já é tão difícil, né? Estou 25 anos casado com a mesma mulher e às vezes a gente pensa quem vai buscar as crianças na escola, a gente chega numa conclusão e quando vê, nenhum dos dois foi porque a gente entendeu diferente. Então, e isso sentado um diante do outro conversando. Então, quando você tenta fazer comunicações à distância, não é à toa que a gente vê tanta briga, né? Porque você vê alguém publicou algo, uma frase, um entendeu de uma forma ou outra da outra, pronto, começa a pancadaria. Então vira aquele ambiente de rede que vira uma guerra, né? Então esse privilégio que a gente tem de entender esses conceitos de uma forma cristã, partilhe, né? Ande junto, discipule, putz, a gente tem muito a ganhar com isso, né? Uhum, sim. Eu acho que é um problema assim que a gente tem às vezes também com igrejas muito grandes, né? Que aí você não tem essa possibilidade da comunhão, né, com as pessoas. Aí você pode formar grupos, né, também ali pequenos, né, menores, né? E eu acho bem legal, assim, quando eu cheguei aqui em Toledo, a gente participa de uma igreja que tem, uma vez por mês, eles fazem, né, na ceia, eles fazem um almoço depois. Então é muito legal isso, porque aí você tem todo mundo ali, né, na igreja, você tem esse momento de comunhão mesmo, né? E como é precioso esses momentos, como são preciosos, né? Esses momentos que você tá ali com as pessoas, né? Porque é bem isso, né? Às vezes você tá num, num, num evento, né? Ou no culto, e aí tem as pessoas, mas né, depois, às vezes não dá, né? Só na saída ali, no finalzinho, conversar com as pessoas, você não tem uma vivência, mas de repente você tem esse momento de comunhão. Aí você conhece mais as pessoas, né? Você aprofunda esses relacionamentos, você entende as pessoas, tal, e é muito, realmente, né? É muito precioso isso, né? E eu acho que isso movimenta, né? Você citou, né? Outras práticas aí, né? Eu acho que isso só enriquece, né? Você fazer a mesa, né? Você cozinhar para a pessoa,
você sentar ali, né, em torno, ter todo aquele preparo antes, né, e ter aquela convivência, você enriquece muito, né? Eu acho, a gente dá outros valores, né? A gente desacelera mesmo, né? A gente vê, ó, né? Dá trabalho, né? Chamar uma pessoa, eu vou ter que me preparar, vou ter que preparar a casa, vou ter que preparar a comida. Então, você valoriza, né? Então, quando a pessoa vai, né, naquele ambiente, ela se sente assim, né, muito especial, né? Nossa, né, o cara separou, né, um momento, né, para mim aqui. Agora, como é precioso, né? Você valoriza demais, né? Isso, tá mais no mundo onde a gente realmente, né, tem, eu tenho um monte de amigo online, então não preciso, né, de conviver com as pessoas. Então, por isso que a gente está tendo bastante problemas de solidão, né, no mundo inteiro, porque as pessoas estão, né, achando que é satisfatório a amizade online, né? Mas daí vai, poxa, né? Tô sentindo falta, né? Tô sentindo falta da presencialidade, né? Arthur, levantou a mão? Sim, isso me lembrou uma experiência engraçada que eu tinha quando eu era mais novo, né? Acho que seria interessante falar. Quando eu era mais novo, aqui eu moro numa cidade pequena, então tipo, todo mundo mora muito perto, né? E aí, quando a gente era mais novo, tipo, eu ia para casa dos meus amigos, eles vinham para cá, e na época a gente não tinha esse uso tão comum assim das redes sociais, né? Então, tipo, não existia um aviso prévio para você ir para casa de um amigo. Você chegava lá, apertava a campainha, ele não estava em casa, então tinha um erro. Você errou, ele não estava, você tem que voltar e depois. E isso meio que se perdeu, assim, né? Tipo, você tem todo um ritual para você ir na casa de alguém. Você tem que perguntar se a pessoa tá, tem que avisar com dias de antecedência. Então, e isso lembra até aquele ponto que a gente estava discutindo no grupo sobre o carro em si, né? Como a gente meio que tem perdido essas capacidades, tipo, ter que andar, ter que se desgastar para fazer alguma coisa, porque a tecnologia acaba tirando esses rituais, né? Se a gente pode dizer assim. Não, eu estava até lembrando aqui, quando você mencionou, né? Lembrei do livro lá, né? Que eu li, que é um livro bem interessante, né? Três Pedaços de Vidro, né? Que é o nome do livro, Three Pieces of Glass. E que é um autor cristão, né? E ele fala realmente esse problema que está tendo nos Estados Unidos bem grande, que está aumentando, né? Da falta, que realmente da falta de sociabilidade, mas coisas que já tinham autores que estavam percebendo isso desde a década de 50, né? Tem aquele, ou 70, tem aquele autor Robert Bella, né? Que é um dos grandes autores que inclusive o Timothy Keller cita bastante ele, né? Gostava de citar bastante ele, que é o Bowling Alone, né? Jogando boliche sozinho, né? Que ele vai falando como que está tendo uma crise de comunidade, né? Então, eu vejo assim que um dos grandes problemas do mundo é a ausência de comunidade. Você vai ver vários problemas relacionados, como questão, mesmo assim, desde o vício no celular. Você vai ver, eu estava pegando aqui um livro sobre vício. O cara não fala só sobre vício em celular, é sobre vícios em geral, assim. E ele fala assim, as grandes soluções para a questão de vícios são a comunidade, porque quando a pessoa, para recuperação, né? Porque quando a pessoa volta, se ela não tem uma comunidade forte ali que vai até auxiliar ela volta para o vício. É das coisas. Então, por que ele vai fazer aquele Alcoólicos Anônimos? É uma comunidade, né? Que tem várias pessoas que vão apoiando, né? E quando você vê assim, mesmo um autor lá, o Jonathan Haidt, quando ele fala a geração ansiosa, ele fala também isso, né? Olha, se você consegue construir uma comunidade de pessoas, você não vai sozinho conseguir enfrentar o sistema, digamos assim, dos celulares. Você tem que formar uma comunidade, né, de pessoas várias pessoas que estão conscientes disso. Então, por exemplo, você tem vários amigos que estão conscientes disso e eles tratam com seus filhos da mesma forma que você sabe, tipo, quase como se fosse um acordo tácito, assim, né? Ó, a gente não dá celular tão cedo, a gente limita tempo de telas, né? Quando a gente está junto, não usa tantas telas e tal, né? Vai fazendo as coisas que fica mais fácil, porque é muito fácil. Por exemplo, as crianças chegam e falam, né? Ah, mas né, aquela pessoa
o meu amigo usa, né, celular à vontade, né? Então fica mais difícil. E desde essa questão da comunidade, desde explica até a questão, por exemplo, esses dias saiu, né, uma análise aí das religiões, né, no Brasil, e você vê que lugares onde a religião, onde o cristianismo está mais forte, são regiões, por exemplo, na África, onde tem um espírito comunitário muito forte, né? Então, é, tipo, aquilo é uma coisa, as pessoas gostam de estar em comunidade. As pessoas querem estar, se sentem bem em comunidade. Tanto que é uma das coisas, quando você vai para uma igreja nova, se você se sente bem acolhido, você vai ficando ali, né? Uma das coisas principais para você ficar numa igreja é o acolhimento, né, comunitário, né? Claro que tem um pouco, tem a questão da teologia e tal também, né? Mas se você chegar numa igreja que ótima teologia, né? Você concorda com tudo, mas se você não ser bem acolhido, você chega lá na igreja, vai embora, ninguém te cumprimenta, você não conversa, você não faz amizades, não vai durar muito tempo ali, né? Então, a comunidade é fundamental nesse sentido, né? Então, como eu disse, né, nesse livro, o Três Pedaços de Vidro, né? Three Pieces of Glass, o Eric Jacobsen, ele vai falar que são três pedaços, três coisas que foram estragando a comunidade, né? O carro, porque o americano tem isso, né? Muito forte, e claro, você vai ver um paulista também, né? O paulista também, né? O carro, ele né, não tem como, né? Uma família, né, ou a pessoa não tem um carro, né? Então, se é uma família, já tem dois carros, às vezes três carros. Não tem como ele se deslocar, né, muito sem carro. Você não sobrevive sem carro em São Paulo, né? Então, vai afastando, então a pessoa não conhece os vizinhos. Então, alguém tá... É, então, assim, você não. Então, o primeiro carro, né, que vai afastando as pessoas, depois ele vai falando da televisão e daí do celular, né, por último. São as três coisas que foram é, destruindo, né, esses valores comunitários, destruindo essa presença. As pessoas não precisam mais conviver, as pessoas não têm mais, né, os seus vizinhos e vai fragmentando a comunidade, né, a pessoa vai ficando individualista cada vez mais, né? Então, causa, né, grandes problemas, inclusive problemas sociais, né? Tem as pessoas que falam aí tem estudos que mostram que a solidão, né, o impacto na saúde da solidão é a mesma que você fumar, sei lá, 10 cigarros por dia, né? O impacto neurológico da solidão. Então a pessoa sente, né, aquilo tem uma, tem um impacto na saúde dela bem negativo, né? Então, esses desafios que a gente tem, né? De fato, publicação, levantamento aí está mostrando, né, as dificuldades que acontecem e o quanto essas comunidades cristãs estão fazendo diferença, né? Porque é a oportunidade de você compartilhar, de você conviver, nossa, faz uma diferença tão grande, né? Dentro de sala de aula eu estou vendo os estudantes, assim, mergulhados no celular, né? E eles estão vendo e acham que não são vistos, né? Mas quando eles levantam a cabeça para interagir comigo ou com colegas, a gente percebe que eles... É como se fosse um susto, assim, olhando para a gente, pensando, nossa, eu estou diante de uma pessoa viva, agora tem que ter uma outra postura, e às vezes pisca umas 2, 3 vezes, não consegue encarar, de olhar na cara, assim, encarar a situação de estar diante de uma pessoa e que você tem que pensar um pouco no que você vai dizer, né? Então me parece que as situações que a gente está podendo colocar os adolescentes, as crianças também, dentro de grupos na igreja, fazer certas trocas e levantar a mão e falar, essa coisa mais analógica, está criando um tipo diferente de pessoa para a sociedade que a gente tem hoje, né? Que são pessoas que aceitam a liderança. Ó, a gente precisa de alguém hoje que conduza fazendo não sei o quê. Ah, eu vou, né? Essas iniciativas estão surgindo dessas pessoas que estão tendo oportunidade de conviver corporalmente, né? E você fala ali no artigo, né, Luiz, sobre
o caráter didático, pedagógico com a criança que recém nasceu e de você olhar na cara, né, de ter o contato visual. E um pouco mais adiante, a parte didática disso em sala de aula também, né? Porque será que nós seremos todos autodidatas? Se tudo está na internet, os cursos, a inteligência artificial, a gente simplesmente não vai mais ter o aprendizado com o professor? E eu acho que não, né? Como eu dou aula para os últimos períodos, sobre a profissão em si, como é que é o dia a dia, eu acho que pelo menos esse professor não vai desaparecer, né? A gente está com uma falta de professores hoje, o pessoal está meio desanimado para ser professor, né? Vai ter uma falta enorme aí. Mas a gente vê que essas lideranças precisam aparecer. Quer ver só? Esse ano virou regulamentação a prevenção do assédio moral nas empresas, e ninguém sabe como fazer isso, né? É necessário cuidar como é que chama? A saúde mental, né? E para cuidar de saúde mental, você precisa fazer certas pacificações dentro do serviço. Isso tudo está virando regulamentação. Tem que fazer. Quem são as pessoas que têm habilidade para fazer isso? Vê duas pessoas brigando, você toca mais fogo, né? Que é o que se faz na internet. E dentro de um ambiente em que você precisa liderar e tudo mais. Me parece que Deus está fazendo alguma coisa, sabe? Pegando essa moçada que está indo na igreja ou que está indo em grupos. É, esses grupos de conversas, de discussão, de debates, o pessoal vai para um café para conversar sobre um livro, né, faz um jogo, como eu tinha dito, o jogo de tabuleiro, né? Eu acho que isso vai fazer uma diferença. Está fazendo e vai fazer mais diferença. Sim, exatamente. Clube do Livro é muito bom, né? Muito legal. Eu sei que a minha filha tá, né, por exemplo, participando do Clube do Livro. E aí é muito legal, assim, porque, né, o livro, na verdade, acaba sendo uma desculpa, né? Sim, para um pontapé ali, né, para as conversas mais profundas, né? E é muito legal isso, né? Realmente. Porque eu acho que tá realmente depois desse período da pandemia, muitas pessoas acordaram, né, para isso, da importância, né, do presencial e tal, do físico. E aí tem começado a ver, não, realmente, né? Eu lembro assim com meus alunos também, né? Quando eu voltei a dar aula presencial, eu começava a ver que mudou a percepção dos alunos, né? No sentido de, por exemplo, aula EAD. Falar, não, realmente, eu não aprendia. Era, né, muito limitado ali. Mesmo adultos, né? Eu conheci adultos que fizeram graduação em EAD. Não se compara, né, com o presencial, né? Então, o presencial a gente pega e tem essa, é, essas interações, né, que vão mudando o ritmo, né, da aula. Eu mesmo, né, dou aula presencial, a mesma aula, dependendo da turma, né? Você dá a mesma aula para turma diferente, muda totalmente, né? É uma coisa, vai para outro caminho totalmente diferente. É mesmo o rumo da conversa também, né? Vai para caminhos totalmente diferentes. Então, eu acho que tem uma ênfase muito grande hoje, né, no virtual, assim, né? Bem isso que você falou, né? Autodidata. Vou aprender online e tal. Mas você vê que você aprende muitas coisas, mas aquela coisa, você quer aprender mais profundamente, né, alguma coisa, você precisa, né, o presencial, né? Desde fazer ali um pão, né? Fui aprender a fazer pão com livro, né, online, vendo algumas dicas, mas realmente coisas que faltam ali, né, que não está no manual, né? Não tá, tá faltando alguma coisa aqui, tô esquecendo alguma coisa. Que é você tem um professor ali, você vai perguntar, o que que faltou, né? Que tá faltando? Eu lembro assim das coisas no começo, comecei a fazer pão, não sabia, tinha esqueci o termo que é amassar o pão, né? A primeira coisa lá que você faz, tem uma palavra específica, né? Que é fazer isso? Que é isso? O que é essa instrução aqui? É a mesma coisa quando você vai, né, montar uma coisa, né, montar um móvel, né, vem lá as instruções, não tá faltando um passo aqui, né? E uma coisa que tem ali aquele, né, talvez um professor, ou você aprendeu com uma pessoa mais velha, com seu pai e tal, né, que, que você aprende, né, aquele passo ali, né?
Então, acho que ah, as pessoas que participam, né, até o Michael Polanyi fala isso, né, quando você participa de um evento, eu sei disso, quando eu vou para evento presencial, né, eu falo assim, olha o tanto de tempo que eu gastei para ir para um evento presencial, tá? Eu poderia ter, às vezes vou para um evento, né, por exemplo, fui para um evento é, mês passado, né, lá em São Paulo, então gastei tantas horas indo, fiquei lá e tal. Se eu tivesse ficado esse tempo em casa lendo um livro, né, não ia ser, né, mais proveitoso? Não, né, exatamente, né, porque a convivência, eu até falo às vezes, né, nos eventos, as conversas de corredor são mais até valiosas do que as próprias apresentações, né? Essas apresentações são muito boas, mas tanto que eu falo assim, quando tem essas apresentações online até, eu gosto mais das partes das perguntas, das discussões, do que da apresentação em si. A apresentação é só uma provocação, né? Mas depois a gente chega e vai conversar né? Eu tive um monte, sempre eu tenho quando eu vou em eventos, um monte de insights, né, para escrever ideias para artigos, tal, que rola nos corredores, conversando com as pessoas, então, e tal, né, o que você achou, tal. Então, acho que. E o Michael Pollan ele falava justamente isso, né? Ele falava essa parte que é relevada, né, no aprender científico. Isso ele estava falando de ciência exata. O Michael Polanyi era filósofo da ciência, ele estava falando de física, né? Ele teve orientador que foi prêmio Nobel. E alguns falam que ele seria prêmio Nobel, né, na área dele, física, era físico-química, né? Química física, agora eu confundi. Que era que se ele continuasse nessa área ele seria prêmio Nobel, mas ele foi, né, saiu para ir para a filosofia da ciência. E ele falava, para essa área extremamente exata, as conversas, né, a parte tácita que ele fala, né, a parte da convivência, era fundamental, né? Então é interessante, né? O Luiz, um ponto que eu achei interessante, eu estava pensando quando eu li, lá no final do artigo, quando resume basicamente lá aquele livro do transhumanismo, né, como a metáfora da mesa, ela praticamente resume a vida cristã. E eu fiquei pensando, tipo, como ao longo dos anos aí, dos séculos, a gente meio que perde essa noção do próprio caráter hebraico em si, né? Porque, tipo, de Gênesis a Apocalipse, tipo, o relacionamento de Deus com o seu povo gira em torno de alianças. Então, é sempre ele querendo fazer desenvolver uma comunidade, um relacionamento. Ele está presente no meio do seu povo de alguma forma ali. Isso vai variando ao longo do tempo, né? Até que a gente chega em Jesus ali um dos pontos mais importantes, né, do Novo Testamento, que é a ceia em si, né? E como esse rito ele tem esse caráter importante de comunidade, que é pessoas presentes ali na mesa e o próprio Deus presente ali de forma corporificada, que seria através de Cristo, né? Eu fiquei pensando como ao longo do tempo aí a gente meio que esquece de como esse rito tem esse aspecto importante. É. E hoje é um perigo, né, que muitas pessoas vão substituindo, né, a igreja, a convivência na igreja, às vezes por vivências online, né, que a pessoa, eu tenho, né, às vezes, esses tempos eu topei de novo, né, com o texto do C.S. Lewis, que tem naquele O Peso da Glória, tem um chamado Membresia, né, e ele fala assim, eu tô aqui, né, vem na igreja, e aí tem lá o cara cantando desafinado, o pregador não é tão bom, começa a achar coisinhas assim, né, picuinhas. Ele fala assim, mas é, é justamente, né, nessa vivência comunitária que eu tenho crescimento, né, que eu vou convivendo com as falhas e tal, porque ele fala, eu mesmo, né, não sou perfeito, não sou bom, não sou, né, eu posso até, gosto bastante, né, o Lewis, por exemplo, o cara, posso entender um monte de teologia, né, talvez mais do que o pastor, mas eu sou enriquecido por essa multiplicidade de visões, né, de perspectivas diferentes que você encontra na igreja.
Então, muitas pessoas têm o fenômeno dos desigrejados, né? Que o cara, não, eu não vou na igreja porque, né, nenhuma igreja é perfeita. Mas não é mesmo. Você, né, a própria pessoa, você não é perfeito. Nós não somos perfeitos, né? Nós temos muitas falhas. Mas quando a gente vai na igreja presencial, viver a comunidade, a gente realmente, nem todo mundo ali vai pensar igual você, né? Nem todo mundo, às vezes, vai suprir a sua necessidade que você tem, né? De, do que seja, né? Eu quero mais teologia, eu quero mais música, eu quero, né? Não vai. Aí as pessoas, às vezes, vão pro virtual, né? Então eu encontro a palavra do pastor lá, né? Eu ouço podcast, eu não preciso ir para uma igreja, né? Porque eu queria estar na igreja tal, da pessoa tal que se encontrou na internet, né? Então, como isso é problemático, isso não nos amadurece, né? Porque quando a gente vai numa comunidade, a gente convive com pessoas diferentes, a gente vai vendo perspectivas diferentes, né? Porque às vezes a gente está tão focado em nós, nos nossos problemas, né, que é realmente numa conversa que a gente olha outras perspectivas. Às vezes a gente acha que a nossa é a única perspectiva a correta, e sobre qualquer assunto. Aí você vai e vê, né? Eu lembro assim, ó, só um assunto banal que nem tem a ver com igreja, assim, mas para ver o que me veio à mente agora. Por exemplo, a questão, eu falava sempre sobre, quando eu estava falando sobre cidades, né, e tal, eu falava sobre, né, a bicicleta. Então acho que a bicicleta é a solução e tal, né, para as cidades. E aí eu estava uma vez em Cuiabá falando, e aí as pessoas começaram, aí eu percebi a questão corporal, né, expressão corporal, eu comecei a perceber que as pessoas estavam fazendo umas caras assim, né, tipo, não, cara, você tá doido, o que você tá falando, né? E aí eu me toquei, Cuiabá é uma cidade extremamente quente, abafada, raras pessoas andam de bicicleta lá, né? E sim, você tem que andar de bicicleta super cedo, né, bem de manhã, ou no final da tarde, que tá mais fresco. Então, assim, ali naquele momento eu mudei um pouco a perspectiva. Eu pensei, tem que pensar outras soluções. Então são coisas assim, né, que a gente vai percebendo, a gente lê ou a gente tem, né, vai na internet e fica pesquisando e tem uma perspectiva, né? Essa é a posição correta. E aí quando você está convivendo numa comunidade, né, numa igreja e tal, você vai vendo, vai amolecendo, né, eu acho que isso é o certo, né? Mas também pode existir outras perspectivas. Não é largar a mão da verdade, né, e tal, ou de crenças, né, mas você ter essa a flexibilidade, né, você ter essa visão, eu acho, caridosa, né, que não acontece nos debates, né, online, principalmente, ou num debate, ou numa conversa, qualquer conversa online, né, a pessoa apresenta aquela ideia como ponto, né, aquela é o certo, né, e aí você vai vendo, olha, existem outras perspectivas, existem outras formas de pensar, né? E eu acho que ajuda a gente, né? Então né, acho que amar uns aos outros, né? É isso, né? É você respeitar, você ver as opiniões diferentes, né? Você vê que existem outras posições também. E aí, mais algum comentário? Então também a gente pode ficar por aqui, porque eu também tenho que sair, tenho ainda, vou para Foz do Iguaçu agora. Sair daqui e vou para Foz do Iguaçu, são 2 horas. Então, também já vou lá falar sobre tecnologia. Então, vou encerrar a gravação aqui.